Sim, eu. Beleza, então. Deixa eu. Vou, vou começar a. Vamos lá. Pronto. Pessoal, hoje para começar falando aí, ó, vamos lá, né? Hoje a gente vai. É o nosso primeiro dia de aula, certo? Acolhimento. Vamos lá, ó. Pessoal, pra vocês terem uma noção aí, ó, qual que é o papel da universidade para o desenvolvimento pessoal? Adquirir conhecimento, habilidade, competências específicas, contribuir para a construção de uma base sólida de informações que vão influenciar diversas esferas da sociedade, desenvolver estudantes para a questão de avaliação, de avaliar evidência, questionar diferentes tipos de perspectiva, proporcionar um ambiente para troca de ideias e perspectiva, enriquecimento pessoal, tá? Contribuir diretamente para a sociedade, né? A gente está aí para isso, todos nós, tá? Levar, a, levar o nosso conhecimento também para a sociedade. Inclusive, informar também de projetos de extensão, que em breve nós estaremos falando. Tá? Ampliar, aprimorar a habilidade, gerar o tempo, com autodisciplina, lidar com a pressão acadêmica, pessoal, para a gente saber enfrentar principalmente as falhas, né? Se adaptar em diferentes tipos de problemas que vão sendo desenvolvendo com o tempo. Desenvolver habilidades também interpessoais, que não deixam de ser importantes, que é a empatia, a questão de relacionamento, para vocês terem uma boa base. Uma boa base, tanto profissional quanto de relacionamento interpessoal, tá? É muito importante isso. O período letivo, a gente começou dia 5 agora, né, gente? Beleza? A gente tem feriados. Opa, tem feriados de cabeça, tem feriado de setembro, 2 de novembro, 15, 20 de novembro. Acho que tem mais alguns, não de cabeça, acho que dia 12, alguma coisa assim, né? Mas aí já está no calendário. Gente, ó, regimento do curso tutorial no site. Estão vendo aí o site para vocês acessarem, né? Regras de comunicação. Respeitar o horário de trabalho do professor e da coordenadora. O contato do WhatsApp somente pelo representante ou representantes, tá? E somente durante o trabalho. Deixar sempre o celular para dar prioridade nas atividades pedagógicas e sempre no modo silencioso, tá? E nas disciplinas remotas, ligar o microfone somente quando for participar da aula. Beleza? Sempre deixar bem clara a informação que foi enviada por e-mail para a gente, para o coordenador, falando o nome todo, né? O sobrenome todo direito, o nome completo, na verdade, qual período, qual turma e, claro, qual curso, tá? Então, gente, ó, meios de contato através, né, do e-mail ou através também do AVA. Tá? O WhatsApp é somente os representantes, tá bom? Aí o nome, matrícula, período de turma, descrever o contexto daquele e-mail, qual que é o assunto, tá? Referente à falta, referente à metodologia, à nota, beleza? O WhatsApp não é o meio oficial de comunicação, para deixar isso bem claro. Hierarquia, representantes, professor, coordenação. Tá? Pessoal, as avaliações valerão 10 pontos, tanto para AV1, AV2 ou P1, P2, tá? Então, é 8 pontos a prova vale, mais 2 pontos da avaliação complementar. A segunda chamada, a prova final e a segunda época, ambas as três valem 10. Tá? 10. Não tem pontuação de atividade complementar nenhuma. Então, tomem muito cuidado com isso, tá? Todas elas vão valer 10. Ou seja, esses 2 pontos de avaliação complementar só vai servir para P1, para P2 ou AV1 e AV2, tá?
Calcular a média é a nota 1 mais a 2, dividido por 2 tem que dar 7. Para ir para a prova final, a nota tem que ser maior ou igual a 4 e menor que 7. E para reprovar, menor que 4 direto, tá? Mas adiantando a deixa, aproveitando, pessoal, olha só. Se alguém, por acaso, acontecer algum problema e ficar com 3 de média, eu vou dar 1 ponto. Mais que 1 ponto eu não dou, gente, tá? Infelizmente, é muito ponto. 1,5 não. Se a pessoa ficou com 2,5, infelizmente vai estar reprovado. Mas eu acredito que todo mundo aqui não vai dar mole, né? Todo mundo vai estudar legal para poder passar. Beleza? E adiantando isso, gente, a questão de arredondamento, 6,8, 6,9 é o redondo, 6,7 não, tá? Deixa claro, eu nem comentando, mas eu vou comentar, não vai comentar. Então, prova final. Para aprovação de prova final, o aluno deverá obter nota maior ou igual a 6. Segunda época é a mesma coisa, nota maior é igual a 6, tá, pessoal? Então, ó, durante a prova, qualquer método de consulta a materiais, equipamento ou a outra em que não seja autorizado pelo professor não será tolerado. O professor poderá zerar questões discursivas com respostas iguais escritas por alunos diferentes. As disciplinas remotas terão provas aplicadas de forma presencial, tá? Ou seja, nesse semestre agora teve essa mudança, pessoal. A nossa prova de parasitologia, a prova, não a aula, será feita presencialmente, tá? Não vai ser mais remota. O requerimento. O requerimento para a pauta de segunda chamada se encontra na secretaria. A requisição de segunda chamada deverá ser entregue ao professor até 7 dias após a data da prova que não foi realizada, juntamente com o documento que vai justificar aquela falta. Para as disciplinas remotas, deve ser enviado por e-mail para o professor com cópia à coordenação do curso. O professor deverá assinar a requisição de prova e segunda chamada caso o aluno tenha justificado para o tal. Após a assinatura do professor, a coordenação do curso vai assinar. Beleza? Prova. O aluno realizar a prova de segunda chamada conforme o calendário de provas do período letivo. Caso o aluno não tenha realizado a primeira e a segunda avaliação, vai realizar as duas provas de segunda chamada na data estimada no calendário de provas do período letivo. Ou seja, gente, ó, tomem muito cuidado com isso, de coração, tô falando. Não deixam para fazer duas, não deixam para, não fez a P1, não fez a P2, porque vocês vão ter que fazer a 1 e a 2 no mesmo dia, na segunda chamada. Então, isso não é legal, tá? Então, evitem de fazer isso. Atenção aos prazos de entrega aos trabalhos de avaliações complementares. Caberá ao professor decidir se os trabalhos entregues fora do prazo manterão a pontuação inicial. Gente, não dá para manter a pontuação inicial, tá? Trabalho entregue na data, porque isso vai ser avisado bem antes. Eu vou colocar no cronograma em breve e vai deixar isso tudo alinhado, tá? Você já sabe como é que funciona, né, gente? Trabalho em grupo. Deverá se manter o número de integrantes dos grupos combinado em aula. Parte da pontuação destinada à apresentação estará condicionado também à presença do aluno. Quem faltar à apresentação perderá parte dessa nota. Beleza, pessoal? Ou seja, quem faltar, infelizmente, tá? Se não for por alguma coisa séria, beleza? Não serão tolerados trabalhos que contenham plágio, né? Cola do colega, cola da internet, você já sabe. As faltas são contabilizadas e lançadas no TOT de acordo com o número de créditos correspondente ao dia de aula e a carga da disciplina. Por exemplo, nós somos 3 créditos, ou seja, quem faltar a aula de hoje e não poder justificar, vai tomar 3 faltas, tá? Atenção, justificativa não é abono. Percentual de faltas tolerado será de 25%. Acima deste limite, o aluno estará reprovado por falta. Aluno que, mesmo estando presente em aula, não responder à frequência, terá a falta computada. Então, fiquem ligados aí, tá? Aulas práticas, sempre, ó, atenção à vestimenta, EPI, postura, ó.
vestimentas brancas e adequadas, ou seja, blusa branca, calça branca, sapato branco fechado, jaleco, cabelo sempre preso, remover acessórios, brinco, pulseira, anéis, qualquer tipo de adorno, piercing também, tá? Tudo isso na aula prática, pessoal, não pode usar. Beleza? Mas isso escrito que vocês já estão cientes já. Então, um excelente período a todos. Ficou claro, pessoal? Isso aí, acredito que vocês já ouviram isso, né, gente? Professor, os piercings que não dão para tirar, assim, por exemplo, o meu que eu tenho dois internos, eu posso botar a fita, igual os outros professores permitem? Pode. Ok. Pode, claro, normal, normal. É normal pra mim. Tá? Só botar a fita, por favor. Tirando isso, é tranquilo, gente. Não tem problema não, tá bom? Beleza? Mais alguma pergunta, gente? Pra gente. Aí eu vou começar aqui com o conteúdo da aula de hoje. Ah, e só avisar também, professor, que o aluno Guilherme Rogoski, ele está internado para fazer uma operação, tá? Por isso ele não está presente na aula hoje, mas acredito que ele vá trazer o atestado, mas de toda forma eu estou passando a informação. Uhum. Tá bom. Thaís Mara, você tá fazendo na minha aula? Você errou, Thaís Mara. Tá sem som, tá sem som. Você não tá na Oi, minha. professor. Você não tá comigo. Oi? Não, eu sou nessa turma agora, professor. O que você está fazendo na minha aula? Ué, mas a minha disciplina você passou, Thaís Mara. Ah, é, professor, verdade. Peraí que eu vou ver na minha grade. Eu vou dar uma olhadinha aqui na minha grade, que eu acho que na sua disciplina eu Você não passei. tá comigo, não. Que bom. Ah, que bom, então. Por isso que eu tô falando que você tá fazendo na minha turma, com todo Mas respeito. Eu falei, Thaís Mara, você tem tá certeza, professor? comigo? Ah, então tá bom. Tenho certeza, Thaís Mara. Obrigada, Depois você olha professor. lá a sua nota lá. Nada, Tá depois bom. você confirma lá. Você comigo não tá, não, tá? É, porque eu passei em 2 disciplinas no meu antigo período. Eu acho que realmente não estou na sua matéria, não. Obrigada por me lembrar. Então Que a eu acho minha que eu você fui na aula passou. toda. Obrigada, beijo. Tchau, tchau. Tá, tchau, até mais. Vamos lá então, gente. Hoje vai te falar a introdução da parasitologia. Vamos que vamos hoje. Vamos lá. Pessoal, hoje é uma aula introdutória, tá? Então vamos lá. Introdução à parasitologia. O que é a parasitologia, gente? É ciência que estuda o parasitismo. O parasitismo ocorre quando o organismo chamado parasita vive em associação com outro organismo, que é o hospedeiro, do qual retira os meios para sua sobrevivência, causando prejuízos, ou seja, doenças ao hospedeiro durante o processo, tá? Ou seja, eu acabo desenvolvendo um impacto de maneira negativa. Claro que a ideia do parasita não é essa, não é vantajoso para ele, pessoal, causar algum problema para o hospedeiro, porque ele sabe, por exemplo, que se o hospedeiro vier a óbito, ele vai morrer também, o parasita, tá? Professor, o senhor está Oi, transmitindo pode aqui na falar. imagem? Porque para mim não está Pô, não está aparecendo. aparecendo para vocês, não? Peraí, então, peraí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Tá aparecendo agora? Não, ainda não. Para mim também Porque não. porque aqui eu tô transmitindo, tá, gente? Para deixar isso bem claro. Eu tô transmitindo aqui. Tá aparecendo que eu Pode estou ser, transmitindo. pode ser da sua internet, professor, que para mim na sua janela agora sumiu até você. Só aparece É, o bebê do pode Bruno ser Nogueira também, lá. gente, que a minha internet hoje não tá muito boa, não. Vou mentir, não. Eu tô usando a internet do meu celular, porque a minha internet aqui não tá funcionando, não. Mas é geral.
Na minha área aqui, a internet do vizinho aqui também, que é a mesma internet minha, também não está funcionando. Por isso que eu falei com vocês, tá? Gente, vamos lá então. Eu vou falando aqui, mas eu vou pontuando, vocês vão perguntando para mim, tá? Professor, se o senhor também pudesse, se desse a sua internet, o senhor poderia compartilhar para a gente lá no. Agora abriu aí. Porque eu ia falar para o senhor Ah, tá. compartilhar. É E porque você tá acompanhando. demorando mesmo. Fala com o representante mandar um oi para mim, que eu vou mandar os slides agora. Agora apareceu aqui na minha tela o que é parasitologia. Tá, beleza. Então vamos lá, gente, vamos lá, vamos continuar então, tá? Beleza? Então, olha só, pessoal. A interação ecológica entre os indivíduos de espécies diferentes, em que os parceiros, hospedeiro e parasita, estabelecem entre si, são relações íntimas e duradouras com um certo grau de dependência metabólica. Quando eu falo de dependência metabólica, o parasita depende totalmente de se alimentar daquele hospedeiro. Via metabólica, nutricionalmente, ele vai extrair lá daquele hospedeiro, tá? Então, ó, geralmente o hospedeiro vai proporcionar ao parasita todo ou quase todos os nutrientes necessários para ele sobreviver, tá? Um processo de adaptação recíproca que ambos vão se adaptar um ao outro. A questão de ser compatível ou não, tá? E quando eu falo também, gente, perdão, baixa virulência do parasitismo. O que é significado dessa baixa virulência aqui, gente? O que seria essa virulência aqui? Alguém sabe explicar? Seria uma baixa quantidade de vírus que Não, está só sendo vírus transmitido? não. Não, assim, tá, é mais ou menos, mas não só vírus não. Quando eu falo de baixa virulência, eu falo de uma questão o quê? De ter o quê? Uma baixa taxa de Baixa contágio? isso, de de patogenia, né? Tá? O nome é virulência, mas eu não me refiro somente a vírus, eu me refiro a um conceito geral, micro-organismo geral, né? Micro-organismo, parasita, tá? Fungo também. Já entrarei nesses quadros aí. Tá? Então, essa virulência refere-se a um geral. A questão do grau de patogenia dele, ou seja, como é que funciona o mal que ele pode causar ao hospedeiro. Tá bom? Ficou claro, gente, para todo mundo que eu falei? Para mim, cortou aqui um pouco, professor. Se o senhor pudesse repetir, eu agradeceria. Beleza. Tá, eu falei o seguinte, quando eu falo de virulência nesse sentido aqui, eu quero dizer da questão de patogenia, ou seja, daquela doença pode ou não desenvolver alguma doença no hospedeiro, pode ser mais grave, mais branda, a virulência se refere a isso, tá bom? Nesse caso, eu não tô, tá, quando eu falo virulência, eu não me refiro só a vírus, isso que eu falei, eu me refiro à questão da patogenia de bactéria, de vírus, de parasita, enfim, de todos esses micro-organismos que interferem, são patogênicos, interferem na saúde humana. Ou na saúde de outros animais também, claro. Beleza? Ficou claro agora o que eu falei, gente? Ficou claro, pessoal? Sim ou não? Falam para mim, por favor. Sim. Beleza, então. Então, o parasita só pode seguir existindo se não destruir toda a população do seu hospedeiro, que já comentamos agora há pouco. Ou não impedir a reprodução deste. Caso contrário, a espécie parasitária desapareceria. Porque ela ia morrer junto com os hospedeiros. Pessoal, esse conceito aqui é importantíssimo. Ó. Hospedeiro, olha lá, hospedeiro. Organismo que alberga o parasita. O que é albergar? É aquele que carrega, tá? É aquele que vai servir de moradia para o parasita, tá? Hospedeiro intermediário é aquele que apresenta o parasita em fases imaturas ou sexuadas. Não é na fase madura. Professor, Ele não vai está fazer parte do aparecendo para ciclo gente aqui daquele no slide. parasita. Mas aí, gente, fiquem tranquilos que eu vou mandar o slide também, tá? Fala oi comigo. É melhor assim, fala alguém. Falou comigo aqui? Ah, tá, mandou aqui. Tá Já bom. falei. Tá bom. Beleza, vou mandar aqui agora. Resolvido o problema. Tá? Peraí que eu vou mandar o slide agora, que aí resolve isso. E aí não fica mais essa
Depois eu vou colocar no aba também as aulas, aí fica mais fácil. Aí você manda para todo mundo, mas vai ficar mais fácil. Vamos ver, porque aqui, pessoal, a internet está lenta, tá? Então tá passando aí, tá? Mas vamos lá, vamos continuar, gente. Que infelizmente a gente perdeu um tempinho aí. Vamos lá, só para ficar claro, então, ó. Hospedeiro intermediário é o que apresenta para as fases imaturas ou sexuadas, ou seja, imatura que não desenvolveu ainda e a sexuada é que é aquela etapa em que não vai ter acasalamento, não vai ter união de dependendo da espécie, né? Não vai ter juntamento de gameta masculino e gameta feminino, beleza? Mas não tá, durante na palavra dentro do cross, ele com a fêmea do itu, que já vou falar para vocês a espécie, que aí vai ser o hospedeiro intermediário, porque o hospedeiro definitivo vai ser nós seres humanos, tá? Então, falar sobre isso já já, tá bom? Beleza? Hospedeiro paratécnico ou de transporte, pessoal. Ó, hospedeiro que o parasita não sofre desenvolvimento, mas permanece em esse estado, ou seja, em forma de cisto, forma de ovo, até que o hospedeiro definitivo ingira. E deu exemplo aqui do Enolex nana no besouro, ou seja, gente, quem que é o hospedeiro para técnico de transporte? É o besouro, tá? Porque o besouro é que vai carregar o cisto do Enolex nana, ele só vai servir para isso, ele só vai servir de transporte, tá bom? Para chegar no hospedeiro definitivo, ou seja, ele só vai servir de hospedeiro para técnico ou de transporte, é a mesma coisa. O que eu falei agora, gente, ficou claro o que é hospedeiro intermediário, hospedeiro definitivo e hospedeiro Infeliz- para técnico de transporte. Infelizmente não tá Ficou dando para claro entender, professor. Tá cortando pra vocês? caramba a sua chamada. E aí embolou, Sim ou embolou não? a. Conseguiu. Tava conseguindo me escutar? É, gente. Fala comigo.
Vamos lá. Pessoal, ficou claro? Não, me ajuda aí, gente. Não tá dando para entender, professor, tá tudo picotando o seu áudio. Tem hora que fica mudo, aí depois começa a Oi, correr. alguém está me ouvindo?
Estão me ouvindo, gente, agora? Sim. Vamos Sim. lá, vamos tentar de novo. Ah, tá bravo mesmo. E minha internet normal não voltou. A internet do celular fica oscilando. Vamos lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo reencaminhar aqui. Ah, eu mandei de novo, vamos ver se vai aqui, né? Porque, enfim, vamos lá. Então, eu falei assim, ó. Vocês estão vendo o slide? Agora sim. Tá, então, hospedeiro, organismo que alberga o parasito, né? Ou seja, onde o parasito vai fazer moradia, tá? O intermediário é aquele que não vai ter a fase adulta, vou resumir aqui, né? Vai ter só fase matura ou assexuada, não vai ter a fase adulta, tá? O hospedeiro paratécnico ou de transporte é aquele que vai só transportar aquele parasito. Deu exemplo aqui do Enolepis nana, que o besouro vai carregar o cisto dele, tá? Por isso que eu chamo de transporte. Ele só vai transportar, mais nada, gente. Só vai servir de transporte. Por isso que eu chamo de hospedeiro paratécnico ou de transporte. Beleza? Ficou claro isso? Ficou, gente? Sim ou não? Me fala aí. Sim. Beleza. Beleza, então. Tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Pessoal, outra coisa importante também no conceito: parasito ectoroxênico possui um hospedeiro definitivo e um intermediário, diferentes tipos de hospedeiro, a gente já comentou, né? E o parasita monoxênico só apresenta um hospedeiro. Fiquem ligados na minha palavra agora. Quando eu falo que ele só tem um hospedeiro, ele não tem essa subdivisão de definitivo ou intermediário, não. Ele só é somente hospedeiro e ponto final, tá? Ficou claro ou não isso daí que eu falei? É, gente, ficou claro ou não? Sim. Beleza, então. Tá show. Deixa eu tentar mandar o documento de novo aqui. Vou tentar mandar de novo aqui. Não sei porque travou, tá? Deu 27 dias aqui e nunca mais saiu disso. Vou ter que reenviar de novo. Então vamos lá. Pessoal, é só um exemplo aqui, tá? Eu tenho o ciclo monoxênico, ou seja, hospedeiro definitivo, tá? Aqui eu tenho exemplo da Giardia lamblia. Tá? Vamos falar sobre ela nos protozoários, tá? E aqui eu tenho outro exemplo de um monoxênico, nós vamos falar dele futuramente, tá bom? Então, se atente ao quê? Eu só tenho um hospedeiro normal. Então, não vou classificar entre hospedeiro definitivo e intermediário. Eu só tenho um único hospedeiro. Por isso que eu chamo de ciclo biológico monoxênico. Ok? Ficou ou não ficou claro isso, gente? E aí, pessoal, tá claro ou não? Falam para mim, por favor. Sim. Sim, professor. Pessoal? Diz aí, gente, que eu tô com medo de ter caído, tá de novo. Aqui é o exemplo de quê? Show, beleza, então. Aqui é o exemplo de
proxênico. Por quê? Olha aqui, lembra que eu falei do mosquito? Olha aqui, ó, essa aqui é a larva. Aí sim, porque eu dependo de outro ser. Tá falhando de novo. Não deu para entender nada. Como, por exemplo, o plasmódio. Onde que vocês não entenderam nada? Quando eu falei agora, parasita obrigatório, Gente, eu não estou ouvindo nada. foi. Não dá para ouvir, professor. Tá cortando toda hora. Foi isso, gente. Tá de novo aqui. Ah, eu estava bravo. Essa internet, para ver aqui. O celular, um minutinho. Estão me ouvindo, gente? Sim, sim. Sim. Beleza, eu tentei aproximar aqui e mexer aqui, tá? Vamos lá, então. Parasita obrigatório é aquele incapaz de viver fora do hospedeiro. Ele precisa do hospedeiro para poder sobreviver. Não dá para ele viver fora, né? Algumas espécies, elas conseguem sobreviver no meio ambiente, mas a maioria não. Por isso que eu chamo de parasita obrigatório. Aí dou exemplo aí do plasmódio, Toxoplasma gondii, tá? São espécies que necessitam estar dentro do hospedeiro. Já o parasita facultativo é aquele que pode estar na parte do lado de fora também, né? Como o caso das larvas das moscas, tá? Que ela pode desenvolver nas feridas necrosadas carcaças em matéria orgânica, fazer esterco em decomposição do lado de fora. Então, a mosca, ela é um parasita facultativo, ou seja, pode acontecer de a gente acabar ela ingerindo ela, ou ela desenvolver dentro do nosso corpo mesmo e causando lesão, a larva, né? Porque a gente acaba, né, a gente, no caso, são pessoas que, infelizmente, que sofrem na rua, né? Que acabam podendo ingerir essas larvas por conta da fome, essa coisa tal, e desenvolver problemas graves com as larvas das moscas. Ficou claro isso agora que eu falei, gente? O porquê do facultativo? Sim ou não? Sim. Então, show. Beleza, beleza. Pronto, aí, ó. Vocês receberam aí. Passa para mim, por favor, quem. Passa para mim, por gentileza, tá, pessoal? O pessoal conseguir acompanhar melhor agora. Então, vamos lá. Aí, ó, parece facultativo. Eu tenho uma chamada terapia larval, que ela vai se alimentando dos tecidos mortos. São as larvas da mosca Criomegalia megacéfalo, tá? Após 2 dias sobre a região ulcerada. Olha aí, ó. Aí, ó, a crisomia, perdão, crisomia
trisomia megacéfala, as moscas macho e fêmea, tá? Pessoal, aí eu tenho a questão do parasita errático ou etópico, que vive fora do seu ambiente natural. Quer ver como é que explico isso melhor? O caso, né, do Ancylostoma brasiliensis, que é aquele que o hospedeiro dele natural é o gato, ele acaba penetrando acidentalmente, tá? Ele acaba penetrando acidentalmente na gente. Aí, com isso, tá, pessoal? Com isso, o que que acontece? Ele não se desenvolve, tá? Então, nós somos errados, nós entramos no meio e não tinha nada a ver. E depois ele acaba morrendo, mas ele faz esse caminho aqui. Larva amigas cutâneas, chamado de bicho geográfico. Já ouviram falar dele, não já? Sim. Beleza? Aí para tratamentos da pomadas, né? Antiparasitárias, usa, às vezes, dependendo, toma via oral também, medicamento via oral, tá? Ou seja, ele não se desenvolve, gente. Isso para completamente o ciclo dele, porque o hospedeiro dele é o gato. Entenderam? A gente se meteu no meio e atrapalhou a situação. Verdade é essa. Certo? Certo. Show? Beleza. Vamos lá, pessoal. Graças a Deus a internet voltou a funcionar. Vou dar essa boa notícia para vocês aqui agora, em primeira mão. Voltou a funcionar aqui. Aí eu até tirei do meu celular. Tá bem. Vamos lá, vamos continuar. Ô, tá nós, hein? Então aí, ó, adaptação do parasita hospedeiro. Quando eu falo de morfologicamente, estou falando agora de processo evolutivo, tá, gente? Eu posso acabar degenerando algum órgão, alguma coisa, e ele perde com o processo evolutivo, aquele órgão deixa de ser usado. Eu posso ter uma atrofia também de algum órgão, ou seja, aquele órgão diminuir de tamanho e mudar a função dele. Ou eu posso ter uma hipertrofia, um aumento daquele órgão e também mudar a função dele, você vir para outra coisa, para outro processo. Tá bom? Eu falei, deixei claro, pessoal, isso daí que eu falei agora. Ficou claro para vocês? Ou não? Isso que eu falei, do órgão degenerar, ele acabar se perdendo, ou ele atrofiar, ele diminuir. Por exemplo, ó, as pulgas, né? As pulgas têm uma hipertrofia das pernas, por isso que elas saem saltando alto, porque a perna dela acabou aumentando e sendo desenvolvida para isso. Entenderam agora o que eu falei? Ficou claro? Ou não? Tá ficando. Beleza. Então é isso que tá bom. Olha aí, ó. Tem alguns casos também do parasito acidental, gente. O parasito acidental, diferente do errático, aquele parasito desenvolve. Só que, igual aqui, por exemplo, né, ó, a facila hepática, nós somos um hospedeiro acidental. Mas nós não somos hospedeiro natural. Só que como aconteceu um acidente, esse parasita acaba se desenvolvendo. Por isso que eu chamo de acidental, diferente do errático. O errático, ele não consegue desenvolver, já o acidental consegue. É fora do natural dele, do hospedeiro natural, porém, quando acontece isso, continua com o ciclo de vida dele. Diferente do errático, que não se desenvolve. Ele não vai chegar na fase adulta, ele vai morrer antes. Belê ou não belê? Beleza. Show. Aí, gente, ó, que eu comentei com vocês, vou passar rapidinho para te economizar tempo, mas da pulga, olha, hipertrofia da perna da pulga. Aí, ó, hipertrofia das garras do piolho. A abdômen também ficou mais achatado, maior. Olha aí, ó. Esse aqui é o piolho do cabelo, Pediculus capitis. Nós vamos falar sobre cada piolho quando chegar na aula de piolho. Aí, ó, a mosca dos estábulos, a picada dessa mosca dói pra caramba, ela é hematófaga, ela costuma picar o gado, os animais, né? Bovino, suíno, enfim. Por isso que chama mosca Essa dos é a que chamam de estábulos. mutuca? Que chamam de mutuca, professor?
É, mosquito estábulo, ó, a picada dela. Ah, não, na verdade é chamada mosquito estábulo. Ela é bem parecida com a mutuca, tá? Bem parecida, mas ela é. Ela é chamada de mosquito estábulo porque ela fica ela fica nos estábulos mesmo, entendeu? Ela não fica na casa, não. Ela prefere os animais, mas ela pode picar o ser humano, gente. Dizem que dói pra caramba. Porque você imagina. Se esse aparelho bucal dela está acostumado a perfurar a pele de animal, imagina o que ela faz com a nossa pele, que é mais sensível. Estrago, né? Ó, mas repare bem, aqui houve o desenvolvimento da boca dela, do aparelho bucal, né? Da boca não, do aparelho bucal dela para se alimentar. E essa aqui, ela já teve uma atrofia aqui, ó. Cadê? Ela não tem aparelho bucal. Ela não se alimenta. A Dermatobniomys, a mosca da Berne. Gente, o problema da Dermatobniomys não é ela em si. Porque a mosca adulta não faz problema nenhum. O problema é a larva que causa estrago. A gente vai falar sobre ela também. Olha aqui, ó. A oscilostoma do ordinário. Parece um vampirinho aqui, ó. Hipertrofia aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui, da parte dentária dele aí, ó. Lindo ele, né? Parece aquele filme até dos vermes malditos. É, verme maldito, um negócio assim. Aqui também, o Ascas nubricoide, já tem 3 bocas separadas, ó. Esse realmente parece mesmo. O filme do que eu lembro acho que eu vi uma vez, é um filme antigo, mais antigo até, acho que até mais antigo do que tem de idade, bem antigo. Vermes malditos ou próxima idade, uma coisa assim, gente. Mas é exatamente assim a boca, ó. Então, amor, essa aqui é a boca da lombriga. A lombriga tem como se fossem as 3 bocas aqui, ó. E vai abrindo assim, né? Aí, ó, a Tânia saginata e a Tânia solium. Essa aqui, apesar dessa aqui chegar até 15 metros, e essa aqui só até 7 no intestino, 7 metros mesmo, gente. É esse tamanho todo que eu falei mesmo. Ela vai se enrolando todo lá, e ela é fininha. As duas. Mas aqui, ó, esse acúria aqui causa problema, causa injúria, perfuração. Então, a sólio causa mais dano do que a saginata. Tá? Isso aqui eu já comentei. Olha aí, gente, ó. Capacidade reprodutiva, tá? Depende muito da espécie parasita, da região, tudo isso vai interferir, tá? Vai ter variedade de formas de reprodução. Quer ver? Ó, a tênia, por exemplo, é chamada de quê? Como é que a gente conhece a tênia? Ela é conhecida como o quê? Alguém arrisca? Lombriga. Não, a tênia é lombriga não. Lombriga é o Ascaris lumbricoides. Solitária? Alguém soltou aí perfeitamente. Solitária. Por que ela é chamada solitária? Porque ela fica sozinha. Ela não fica sozinha? Não fica? Fica. Então, aí ela é hermafrodita, ou seja, ela tem ambos os sexos. Ela, ela é diferente, tá? Na hora da reprodução da tênia. Diferente da lombriga, que tem macho e fêmea. Entenderam? Essa faz a diferença, tá bom? Agora aqui, pessoal, a questão dos chamados tropismos, né? Como, por exemplo, ó, geotropismo. O que seria geotropismo? Aquele parasita, ele tem uma atração pelo solo, ou seja, no ciclo de vida dele, ele depende do contato do solo para poder progredir no seu ciclo de vida, ou seja, sofrer uma metamorfose. Ele tem que passar pelo solo. Ficou claro isso, gente? Sim. Show? E quando eu tenho termotropismo? Eu dependo da temperatura, né? A temperatura vai influenciar no ciclo de vida daquele parasita. Pode ser uma temperatura ambiente, pode ser uma temperatura mais quente, enfim. A temperatura em si que vai ditar a regra no ciclo de vida dele, na continuação da vida dele, no ciclo, né? E o fototropismo? Vem de... Fototropismo vem de quem? Vem de luz. Quer ver um exemplo simples? Não vai nem só ser no ciclo de vida diretamente, mas eu posso dizer a vocês claramente que a larva do Aedes aegypti, ela tem fototropismo negativo. O que eu quero dizer com isso? Ela corre da luz. Ela foge da luz. Certo? E eu posso falar para vocês abertamente que o cupim alado, né, o cupim que está com asa, ele está voando na nossa casa,
você acende a luz, ele tem fototropismo positivo. A luz atrai ele, não atrai? Não, perdão, não atrai? Sim ou não? Não atrai, Sim. gente? Então, vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? E o quimiotropismo, eu dependo do metabolismo, da reação. Eu mexi. Tá? E o quimiotropismo é o processo químico, tá? E o quê? Que vai fazer a diferença. Alguma reação química que vai entrar em contato com aquele parasita e vai modificar ele. Vai poder transformar ele, tá? E no caso do tigmetropismo, pessoal, é o caso, por exemplo, de umas plantas da trepadeira. Ela começa a tomar alguma parte sólida e a se formar lá. Por isso que eu chamo de tigmetropismo. A trepadeira não deixa de ser um parasita. Show ou não? Apesar de ela não ser patológica, mas não deixa de ser. Ficou claro, gente? Falam para mim. Sim. Alguma pergunta em relação a isso daqui? Algum desses? Ao geotropismo, termotropismo, fototropismo, quimiotropismo, tigmotropismo? Ou vocês conseguiram acompanhar legal o que eu acabei de falar? Professor, você pode repetir esse último aí, fazendo um favor? Sim. O tigmotropismo é um exemplo da trepadeira, da planta, né? Já viu? Como ela, conforme vai crescendo, ela vai tomando. Ela vai tomando aquele espaço sólido. Ela não vai catando aquele pedaço sólido igual uma erva daninha. Ela não vai entrando, não vai atrapalhando a planta. Só que nesse caso, a trepadeira ela vai tomando, vai cobrindo aquela área sólida toda, não vai? Uma pedra, uma Sim. parede, um portal. Então, Sim. o tigmotropismo é isso. É a planta que começa a tomar uma coisa sólida ou qualquer outra planta que toma conta daquilo e cobre. Pode ser uma pedra, pode ser qualquer coisa que seja sólida ali. O maracujá é também, porque ele faz aquela rede de. Ela vai se ligando, vai fazendo tipo uma rede de como uma trepadeira. É algo sólido, não é? Que ela faz em volta, sem ser a própria árvore dela que eu tô falando, sem ser o próprio Sim. árvore. Então, sim, é classificado como tigmotropismo. Viu? Ficou claro agora, né? Sim, ficou. Show, Obrigada, show então. professor. Nada, nada. Gente, aí, ó, adaptação morfológica, eu tenho Cystosoma mansoni. Aqui eu tenho macho e fêmea. Macho e fêmea, né? Tá? Que é o que causa a esquistossomose, ou chamada barriga d'água. Nós vamos entrar um pouquinho mais de detalhe quando a gente for falar sobre ela. Aqui, gente, eu tenho miracídio, tá? Tenho miracídio, que é o quê? Que é o cisto, que é o cisto, não, que é, que é aquela, é a forma dele parasitária que se movimenta, só que esse daqui é o que vai entrar em contato com o hospedeiro intermediário, que é com caramujo, tá? É aquela doença lá da cachoeira, sabe? Que depende do caramujo, barriga d'água, o miracídio vai lá, penetra no caramujo, se desenvolve, sofre a metamorfose e depois vira essa praguinha aqui, que é uma cercária, que é o Cystosoma mansoni, que parece espermatozoide com 2 rabos. Aqui, ó. É essa cercária que é perigosa pra gente. É essa que vai penetrar na nossa pele. Essa que vai ser a etapa ruim, que sai do caramujo com a forma infectante para o ser humano, tá? Aí, ó, a reprodução da tênia solium, aqui, ó, das proglotes. Essas proglotes estão grávidas que vão ser eliminadas. Elas vão eliminando os pedaços delas. Tá, gente? Não fiquem preocupados com detalhes agora, porque conforme a gente for entrando em cada uma delas bem específico, a gente vai falar delas depois, cada uma dessas espécies separado, aí sim a gente vai entrar um pouquinho mais de detalhe, tá? Aqui, ó, o carrapato boi, a fêmea, olha o tamanho da fêmea. Aqui, ó. Olha a quantidade de ovos que coloca. Olha aí, ó. É muita coisa, gente. Muita coisa. Eu chamo de Ricepaulos boreus, tá? Gente, eu voltei aqui à ação do parasita, certo? A ação dos parasitas. Qual ação que ele vai fazer, né?
Espoliação, tá? Enzimática, antiquinase, toxina, mecânica, vai fazer uma lesão irritativa, pode causar um traumatismo, posso afetar o sistema imunológico daquele hospedeiro, posso causar uma inflamação e posso fazer uma anóxia. Beleza? Eu vou falar agora, já, um pouquinho de cada um, tá? Pessoal, só um minutinho que eu vou pegar uma água para mim e já volto. Rapidinho, tá? Só um minutinho. Gostoso. Papai. Desde que você dá aula lá, fica melhor. Não é porque eu estava aqui por causa do celular, que aqui deu uma leve melhorada, mas agora a internet voltou agora. Mas eu vou voltar para lá também. Deixa eu falar com o pessoal aqui. Eu vou para lá agora. Gente, ó, vocês me dão uma pausa rapidinho, tá? Vou desligar a câmera um minutinho, que eu vou voltar pro quarto, tá? Que eu vim aqui para a sala para dar aula, mas o meu bebê tá aqui, senão vocês vão escutar barulho de neném aqui falando pelos cotovelos e brincando pra gente. Tá? Então, rapidinho, tá? Vou fechar aqui. É coisa rápida, tá? Opa. Desculpa pela demora, só para acertar as coisas aqui. Então vamos voltar, né? Vamos lá.
Olha só, pessoal. Quando eu falo de uma ação espoliadora, olha aqui, ó. O parasita absorve nutrientes ou mesmo sangue do hospedeiro para a sua alimentação. Ou seja, ele vai se alimentar, tá? Ele vai fazer uma... Ele vai absorver os nutrientes e vai se alimentar daquele sangue. Ou seja, a gente pode dizer que a ação espoliadora é uma ação nutricional, tá? Quando eu falo de ação enzimática, tá? Eu estou falando, por exemplo, de ação da enzima, tá? Possibilitando a nutrição, que possibilita a nutrição daquele parasita, mas olha só que fator interessante, gente. Ele pode desenvolver uma resistência à ação enzimática do hospedeiro, as chamadas antiquinases, tá? Anti, alguma coisa impedindo alguma coisa, não é isso? Está impedindo anti, é alguma coisa que impede. Vocês concordam ou não concordam? Sim, E quinase, sim. gente. Quinase refere-se ao quê? A uma enzima. A palavra quinase também refere-se a uma enzima. Então, o hospedeiro vai mandar o quê? Uma antienzima. Porém, eles têm uma resistência, tá? Então, essa ação enzimática é para impedir que a antienzima do hospedeiro atrapalhe eles, de uma maneira nutricional também, tá? Ficou claro o que eu falei? Ou não? Pessoal, vamos lá. Ficou claro ou não, gente? Para mim, sim. Alguém não entendeu? Fala para mim, hein, gente. Estamos com tempo. Vai lá. Professor, ficou claro. Ficou claro? Posso continuar, então, a explicação? Posso? Então, vou continuar. Qualquer coisa vocês me falam comigo aí. Quando eu tenho uma ação tóxica, gente, alguns parasitas produzem enzimas ou metabólitos que podem produzir reações alérgicas, intoxicações e etc., né, no hospedeiro. Como assim? Eu vou desencadear o quê? Reação alérgica e intoxicação. Por isso que eu chamo de ação tóxica. O que a toxina pode fazer? Exatamente isso. Quadros alérgicos, quadros de intoxicação, certo? Então, a enzima que esse parasita usa, tá? Para ativar no metabolismo, seja para ele para nutrição, né? Para poder se alimentar, para poder fazer metamorfose, enfim, alguma coisa relacionada, só pode desencadear uma alergia ou uma intoxicação naquele hospedeiro. É uma meia de mão dupla, né? Como a enzima não consegue, a antiquinase não consegue atuar direito, dependendo do quadro daquele hospedeiro, pode ter problemas a mais, além do parasitismo em si. Claro ou não claro? Ação tóxica. Hein, gente? Sim. Beleza? Tá. Ação mecânica. Alguns parasitas podem impedir o fluxo de alimento, bile ou absorção alimentar. Pode provocar obstrução naquela região, né? No intestino, acaba. Tem tanto parasita lá que o bolo fecal não consegue descer. Pode interferir também, tá? Então a ação mecânica é essa, né? É a ação obstrutiva. Beleza? No fluxo do alimento também, na bile, enfim. Vocês entenderam, né? Que é uma obstrução mesmo, literalmente. É uma barreira mecânica. Certo? É uma barreira, posso dizer que é uma barreira física, né? Vou melhorar isso aí. É uma barreira física. Eu tenho tanto parasita lá que atrapalha o fluxo. Show? E a ação irritativa? É a presença constante do parasita vai irritar aquela região.
eu vou causar lesões nos órgãos que ele está se fixando. Pessoal, preste atenção. Tem uma diferença entre uma ação somente irritativa, que é uma breve irritação, que é nada muito grave, mas eu posso causar também lesões, que no caso da ação traumática. Igual eu dei o exemplo aqui, ó. As larvas de eumintos, como por exemplo o Xilostoma duodenale. Vocês lembram que eu mostrei a carochinha dele lá? Não parece um vampirinho? Lembra? Que é o parasita que é igualzinho o Xilostoma basileus, só que é o hospedeiro somos nós, seres humanos. Ele entra pelo pé, é aquele que causa um amarelão, do Jeca Tatu, né? Que é o Necátoros americanos também, faz isso, né? Ele causa lesões, com certeza, no intestino. É só para vocês verem pelo aparelho bucal dele. O vampirinho lá causa lesão traumática, ação traumática. Causa realmente lesões, diferente de uma irritação, tá? Que é algo só irritado, não causa dano, não causa machucado. Já a ação traumática causa. Beleza? Pessoal, ficou claro a diferença? Sim ou não? Sim, professor. Sim. Show, então. Beleza, beleza. Isso aqui é importante, nem falar, né? Ação imunogênica. Aí eu já pego, ó. Os antígenos que são eliminados pelo parasita vão sensibilizar o tecido daquele hospedeiro onde ele está bercando, onde ele está atacando, aumentando a resposta imune, que agrava a parasitose, como o caso da malária, leishmania e doença de Chagas. Pessoal, olha só. Se eu começo a usar exageradamente meu sistema imune e a resposta não é eficaz, ou seja, alguns desses hospedeiros acabam atacando o sistema imune e usando essas células do sistema imune, né, como macrófagos, enfim, para poder fazer, tem subterfúgio contra eles. Em alguns casos, até usando eles para poder proliferar. O que vai acontecer com o meu sistema imune? Vai enfraquecer, porque eu não vou ter soldados, entre aspas, suficiente para combater esse meu inimigo. Então, também eu vou ter um enfraquecimento do sistema imune. Fora que eu estou também ajudando ele a desenvolver com mais facilidade, mandando só boi de piranha para eles. Não sei se ficou claro essa minha comparação. Ficou, gente? Vocês entenderam o que eu falei? Sim, professor. Sim. Sim, Show. sim, sim. Beleza. Então, eu tenho aí também a questão de uma ação inflamatória, tá? O parasita ou produto do seu metabolismo vão desencadear o fluxo dessas células inflamatórias para o sítio do parasitismo. Exemplo, aí eu tenho ovos de Xistoma mansoni. Como assim? O que essa ação inflamatória vai ocasionar? Igual cistos também, cistos da tênia também. Posso, porque o próprio cisto, o próprio ovo, vai causar uma reação inflamatória naquela área. É igual o machucado. Quando o machucado está aberto, ele não começa a ter pus, isso é uma inflamação. Certo? É algo mais ou menos parecido. Eu vou começar a encadear uma inflamação naquela região em que aquele parasita ou algum produto do metabolismo daquele parasita ou algum cisto, algum ovo pode ocasionar problemas. Aqui nesse caso, falou dos granulomas que podem gerar pelo Xistoma mansoni. Ou seja, eu começo a formar grânulos por conta da ação dos ovos do Xistoma mansoni. Eu causo dano ali, naquela área. Claro ou não claro? Hein, pessoal? Beleza? Ou alguém tem alguma pergunta que eu explico diferente? Vamos lá, me fala aí, por favor. Posso continuar então, pessoal? Sim ou não? Vamos lá, gente. Me fala aí. Pode, professor. Por mim, pode. Beleza, então. Ninguém tá
Se quiser, vocês falam, mas vamos lá então. E anóxia, gente? De onde vem esse nome? Anóxia. Anóxia. Oxigênio. Né? Ó, grande consumo de oxigênio pelo parasita. Por exemplo, quando ele faz a lise das hemácias, ou a gente chama de hemólise. Lembra que eu falei? Né? Eu acho que eu não dei aula para vocês de bioquímica, não, né? Não, Não, não. foi outro professor, outra professora. Mas é porque eu cheguei a dar aula de bioquímica também para uma turma. Pessoal, toda vez que eu falo de lise, eu falo de quebra. Quando eu falo de hemólise, eu falo de quebra de hemácia. Quando eu faço essa quebra, eu interfiro, porque quem que carrega o oxigênio? As hemácias, tá? Então, eu vou produzir a redução ou a interrupção da oxigenação de tecidos ou de órgãos. Deu exemplo aqui a malária e a ancilostomose. Por quê? Porque eu vou fazer a lise das hemácias, por isso eu interfiro na hora de carregar aquele oxigênio. Beleza? Ou não? Beleza, professor. Então, show. Beleza, então. Pessoal, posso progredir? Sim. Pode, professor. Então, beleza. Então, simbora, então. Vocês Pode. falaram, tá falado. Olha aí, ó. O ancilostoma duodenale, que é o nosso vampirinho, ele vai causar na região que ele vai albergar, que no caso é o intestino, né? Traumatismo. Vai ter ação enzimática também, ele vai impedir a antiquinase. Vai fazer espoliação, porque ele vai se alimentar do sangue como nutrientes, e vai fazer uma anóxia. Por que ele faz uma anóxia? Porque ele ataca as células das hemácias. E com isso, eu interfiro na oxigenação daquele indivíduo. O que a gente acabou de falar. Belê? Ou não belê? Beleza. Então, simbora. O Anopheles aquasalis, ele causa traumatismo naquela região. Vai também ter a ação enzimática dele. Vai ter uma ação tóxica e também vai ter uma espoliação. Tudo aquilo que a gente falou anteriormente, né? Ação traumática, causar uma lesão muito além de uma irritação. A ação da enzima antiquinase, a ação tóxica pode causar alguma geração de toxina ou uma alergia naquela lesão e uma espoliação, que ele vai se alimentar dos nutrientes daquele indivíduo, do sangue aí nesse caso, né? Aí, ó, o Tunga penetrans, que é o bicho do pé, que é uma pulguinha, tá? Cada pontinho preto desse aqui são pequenas pulgas. Também, o que ele causa? Traumatismo, porque ele vai lesionar a região, ação enzimática também, ação tóxica e também espoliação. O exemplo da Giardia lamblia, né? Vai causar uma ação mecânica obstrutiva. Eu vou ter tanta larva dessa praguinha lá que pode interferir pode interferir, por exemplo, como a gente falou, no meu intestino, impedindo alguma passagem, obstruindo a passagem das fezes também, né? Mesma coisa aí, ó, do Ascaris lumbricoides. Aí, ó, que lindo, maravilhoso. E eu posso ter uma ação mecânica compressiva, como é no caso da cistocercose ocular, que é o cisticerco, que é o cisto da larva da tênia sólia no olho. Então, eu chamo de ação mecânica compressiva. Beleza? Beleza. Beleza. Tá. E a larva Show. E a larva migras cutânea, que no caso que a gente falou dela, que é a larva Ancylostoma brasiliensis, que tem como hospedeiro o gatinho lá. Ação traumática evolucionária, irritação, enzimática e tóxica.
isso daqui causa uma coceira danada, tá? Vale lembrar que o Oncestoma brasiliensis, para o ser humano, ele é errático. Tá errado. Ele não devia estar penetrando ali. Ele não devia estar ali. Beleza? Aí, ó. Show? Antes de eu passar, pessoal, alguma pergunta? Quer que eu volte em alguma coisa? Quer tirarem uma dúvida? Por mim tá de boa, Esse aí que professor. você, esse último que o senhor falou aí, que era do gato, que no caso está num lugar errado, né? Está no caso no hospedeiro errado. Ele Isso. consegue evoluir no ser humano ou não? Não, eu falei, é o errático. Ele é errático. O errático é assim, ele não desenvolve. Então ele morre. Por isso que é larva amiga, é o bicho do pé. Tá? Diferente, por exemplo, do Ancylostoma duodenale, que é aquele que nós somos hospedeiros dele. No caso do Ancylostoma brasiliense, nós não somos, porque o hospedeiro dele é o gato. Ele se desenvolve no gato, mas na gente não. Respondi, Vanessa? Sim, sim. Tá bom? Então, por isso que eu chamo ele de errático. Ele não desenvolve, não chega na fase adulta, tá? Ele acaba morrendo antes. Beleza? Alguma pergunta a mais, gente? Não? Tá, eu vou passar um vídeo para vocês aqui agora, tá? Vamos lá. Show. Olá, bem-vindos ao Flavonoide. Essa é a nossa primeira videoaula de parasitologia. Não vou jogar um monte de conceito que você vai fingir que vai decorar e depois, quando você estiver realmente estudando, vai ter que voltar, vai ter que procurar no Google. Prayer Post-its! Eu vou pegar esses conceitos, eu vou explicar eles para você, mas dentro de um contexto, porque só assim você realmente vai ter a real introdução à parasitologia. Durante todos esses anos de evolução, as espécies perceberam que quando elas se uniam, elas eram mais fortes. Elas garantiam mais comida, mais abrigo, ou seja, a probabilidade de sobrevivência aumentava. Mas começaram a aparecer associações que não eram benéficas para todo mundo. Aconteciam algumas que os dois se beneficiavam, às vezes uma se beneficiava e a outra espécie não, ou até mesmo uma se beneficiava e a outra tinha prejuízo. E isso é o nosso parasitismo. Para os parasitos completarem o ciclo de vida deles, ou seja, nascerem, crescerem, virarem adultos, se reproduzirem, eles precisam parasitar outro organismo para ter totalmente ou parcialmente os nutrientes necessários para isso. Eles podem acabar causando um prejuízo para esse hospedeiro, ou seja, para esse outro organismo que involuntariamente hospeda esses parasitos. Sempre que você tiver dúvida se uma espécie é ou não parasito, veja se existe um comprometimento metabólico por parte do parasito, ou seja, só é parasitismo quando o parasito se beneficia de alguma coisa do metabolismo do hospedeiro, como, por exemplo, nutrientes. Isso já corta várias relações que muita gente diz que é parasitismo, mas na verdade não é, porque não tem esse comprometimento metabólico. Na parasitologia, vemos desde bichinhos pequenininhos que precisamos de microscópio para enxergar a bichos bem grandes, que podem alcançar metros. O que une todos eles nessa grande área de estudo chamada parasitologia é que eles praticam parasitismo, como já vimos, e no nosso caso, a gente vai focar em parasitologia humana, ou seja, esses bichinhos praticam esse parasitismo em algum momento da vida deles em nós, seres humanos. Chamamos então esses parasitos de agentes etiológicos. Eles são o agente causador dessas doenças em humanos.
Esses parasitas são tão diferentes que a gente classifica eles em 2 grandes grupos. Os endoparasitos ficam confinados no corpo do hospedeiro e os ectoparasitos ficam do lado de fora. A gente vai primeiro estudar os endoparasitos e depois a gente vai para os ectoparasitos. A ideia de que parasito sempre causa doença ela é errada. Por quê? Você concorda comigo que se o hospedeiro dele morre, ele morre também? Se a fonte dele acaba, de onde ele vai tirar esse alimento, esse nutriente? Lembrem-se sempre disso, eles são metabolicamente comprometidos. Ou seja, durante a evolução, esses parasitos vão se adaptando aos hospedeiros ao ponto de que eles conseguem tirar o que eles querem, o nutriente, eles conseguem tirar para eles o que eles precisam, mas eles dão a chance para o hospedeiro se recuperar. Isso entra em equilíbrio. Em parasitologia, sempre lembrem dessa balancinha. Quando a patogenicidade do parasito entra em equilíbrio com a resistência do hospedeiro, você muitas vezes tem hospedeiros sem sintoma nenhum. Estão sendo parasitados, mas eles aparentemente não sentem ou não manifestam nada. Na natureza existem tantos exemplos disso, gente. O tatu, por exemplo, quando ele é parasitado pelo Trypanosoma cruzi, ele fica na boa, assim, ele não manifesta nada de muito ruim, só que se esse mesmo parasito infecta um ser humano, a gente adquire o quê? A doença de Chagas. O porquê do tatu não ficar doente, mas a gente ficar, é porque quando a nossa relação com o parasito acontece um desequilíbrio. Esse desequilíbrio pode ser causado por fatores por culpa do parasito, por exemplo, quando tem muitos. Imagina que uma lombriga parasitar alguém é uma coisa, agora 5 já é outra história. Mas também esse desequilíbrio pode ter por culpa a gente, por causa da nossa idade, do nosso estado nutricional, da nossa imunocompetência. Você vai ver muitas vezes que os quadros gravíssimos das doenças são justamente nesses grupos, por exemplo, em crianças ou em idosos, em pessoas imunodeprimidas, ou seja, pessoas, por exemplo, que tomam algum medicamento que diminui a imunidade. Só não pense que o ser humano sempre é o coitadinho nessa história. Muitas vezes o parasito estava lá no meio silvestre, na boa, completando seu ciclo, com seus hospedeiros, todo mundo de boas, e aí o ser humano fez o quê? Foi lá, se meteu no meio e acidentalmente virou hospedeiro. E o pior, o ser humano, além de causar esse desequilíbrio, ainda vai lá e leva outras espécies juntos. Por exemplo, o cachorro. E aí quem fica doente de leishmaniose? A gente e os pobres dos cães, que não são os hospedeiros naturais desse parasito. Os parasitos podem ter um ou mais hospedeiros. Se durante todo o ciclo de vida deles, eles precisarem de só um hospedeiro, esse ciclo é o quê? Monoxêmico. Se eles precisarem de 2 ou mais hospedeiros, esse ciclo é o heteroxêmico. Quando o ciclo é heteroxêmico, isso quer dizer que ele pega aquele ciclo de vida dele e divide entre hospedeiros. No hospedeiro que ele passa a fase adulta da vida dele ou em que ele se reproduz sexualmente, a gente chama de hospedeiro definitivo. No hospedeiro que ele passa a fase larvária ou em que ele se reproduz assexuadamente, a gente chama de hospedeiro intermediário. Agora, muita atenção, que tem gente que adora confundir essa parte. Como a gente está estudando doenças em humanos, vai coincidir que a maioria das vezes o hospedeiro definitivo somos nós. E nós somos o quê? Vertebrados. Aí muita gente fala assim: hospedeiro definitivo é aquele vertebrado. Não necessariamente. Um hospedeiro invertebrado, como o mosquito, ele pode ser um hospedeiro definitivo. Então, não obrigatoriamente o definitivo vai ser o vertebrado. Também muita gente acaba confundindo vetor. Vetor é aquele bichinho que vai transferir o parasito de um hospedeiro para o outro. O vetor pode ser tanto um hospedeiro definitivo, quanto um intermediário, quanto simplesmente não ser nada. Uma baratinha pode muito bem passar lá em cima de um cocôzinho que tem o parasito, esse parasito pegar uma carona na baratinha e ir parar no seu almoço. Não quer dizer que a baratinha é um hospedeiro. Lembra do que eu falei? Comprometimento metabólico. O parasito simplesmente pegou uma carona na baratinha. A gente fala então que essa barata, nesse caso, ela é um vetor mecânico. Agora, se dentro dessa baratinha o parasito vem a se reproduzir ou obter algum nutriente, aí sim, ela vira um vetor biológico. Não se esqueça então que o vetor biológico pode ser tanto o hospedeiro definitivo quanto o intermediário. 2 exemplos para ficar bem claro. Na doença de Chagas, o agente etiológico é o Trypanosoma cruzi. O ciclo é heteroxênico, ou seja, tem mais de um hospedeiro. Os hospedeiros são, então,
Nós, seres humanos, e o inseto barbeiro. O barbeiro transmite o parasito de um ser humano para o outro, então você já sabe que ele é o vetor. Mas ele não é o vetor mecânico, porque o parasito se reproduz assexuadamente dentro dele, ou seja, ele também é o hospedeiro intermediário. Em nós humanos, o Trypanosoma faz a reprodução sexuada, então nesse caso a gente é o hospedeiro definitivo. Já na malária, o agente etiológico é o plasmódio. O ciclo também é heteroxênico, sendo que nesse, quem transmite de um ser humano para o outro é o mosquito Anopheles. Então, você sabe que ele é o vetor. E ele também é o biológico nesse caso, porque o parasito vai se reproduzir dentro dele. Nesse caso, ele faz a reprodução sexuada dentro do Anopheles. Ou seja, o mosquito, ele é, na verdade, o hospedeiro definitivo. E nós, seres humanos, somos o intermediário. Vocês viram que inverteu? Então, para saber se é intermediário ou é definitivo, sempre lembre da reprodução sexuada ou assexuada e da fase de vida desse parasito nesse hospedeiro. Os animais são potenciais hospedeiros. Quando o parasito que está nesses animais consegue ser transmitido para nós humanos e causa uma doença, a gente chama essas doenças de zoonoses. E elas são importantíssimas, principalmente porque elas são muito difíceis de controlar. Um grande problema nas zoonoses são os reservatórios da doença, que ecologicamente quer dizer que são animais que têm esse parasito, que carregam esse parasito, mas eles não manifestam absolutamente nada em relação, porque eles estão em equilíbrio. Então, como é que você controla isso? Você vai lá e mata todos os animais reservatórios, mas não tem como você saber quais são reservatórios ou não? Ou você vai tratar todos, mas eles podem estar no meio da floresta? Então, por isso, as zoonoses são muito complicadas. E por fim, eu quero falar com você sobre quem, afinal, é mais afetado pelas doenças parasitológicas. O que é muito importante você ter em mente é que a maioria das pessoas afetadas são principalmente de regiões pobres. Os parasitos, eles podem ser a causa e a consequência de um subdesenvolvimento de toda uma população. Principalmente se você for estudante de saúde, presta muita atenção no que eu vou explicar agora. Existe uma coisa chamada ciclo da pobreza. Pensa numa pessoa que trabalha lá no campo. Muito provavelmente, ela recebe pouquíssimo pelo seu trabalho. Então, todo o dinheiro que ela ganha é para tentar suprir necessidades básicas. Muitas vezes, ela nem consegue suprir. Como ela só dá conta de comprar alimentos muito básicos, ela não vai ter uma alimentação rica e variada. Então, muito provavelmente, várias necessidades fisiológicas do corpo dela não vão ser supridas. Ela precisa trabalhar para poder comer. Esse trabalho, ele muito provavelmente é extremamente cansativo. Então, ela não vai ter tempo, por exemplo, para investir em educação. Ela convive com condições precárias de higiene, dorme mal, mora em uma casa que não tem absolutamente estrutura nenhuma. Tudo contribui para que o sistema imune dessa pessoa seja muito debilitado. Aí é a receita certa para a doença acontecer. Aí ela fica doente, o sistema público de saúde é péssimo onde ela mora e ela não tem dinheiro para poder pagar por um diagnóstico e muito menos para se tratar. Isso gera um ser humano cansado, subnutrido, que se para de trabalhar morre porque não vai ter dinheiro para comprar comida, mas essa pessoa está tão debilitada que cada vez mais ela vai diminuindo a produção. Mês passado saiu uma pesquisa mostrando que 40% das crianças no Brasil não têm as condições básicas para viver. Lógico que essas doenças podem acontecer em lugares onde as pessoas têm mais dinheiro, mas aí elas vão conseguir se tratar e depois vão conseguir se prevenir para que isso não ocorra novamente. Devido a tudo isso, a parasitologia é considerada extremamente negligenciada, não só pela indústria farmacêutica que não faz o remédio porque quem iria comprar não tem dinheiro, mas também pela sociedade que ignora essas pessoas, pelo governo e até mesmo por profissionais de saúde que não compreendem esse ciclo e insistem em colocar preconceito onde não deveria ter. Dessa forma, o ciclo nunca vai acabar. Bom, apesar desse momento triste, a gente vai se divertir muito nessa série completinha de parasitologia. Go! Now everybody's happy. Não esquece de se inscrever no canal, dá um like no vídeo e qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e também segue a gente lá. Bom lá, gente, deixa eu passar esse vídeo aqui, tá? E para fechar, gente, vou botar um último videozinho aqui, aí a gente finaliza, tá? Esse videozinho vai ser passar aqui agora para vocês, que é interessante. Ela completou algumas coisas até que eu não tinha comentado na aula, mas tá aí. Tá? Eu vou postar esse vídeo também para vocês, tá? Deixa eu passar o outro aqui agora.
Se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje uma videoaula muito importante. Introdução à parasitologia. Para quem não sabe, eu estudei biologia lá na Universidade Federal de Pelotas, foram 5 anos de graduação, lá são 5 anos. Quando eu me formei, eu emendei um mestrado em parasitologia, que foram mais 2 anos. Então isso aqui é lindo, é charmoso, eu adoro todos esses assuntos. Muito embora parasitologia seja algo nojento, um pouco complicado. Aí tem a parasitologia veterinária, que tem... Se a parasitologia humana já é um pouco complicada, imagina a parasitologia veterinária. E lá, claro que no mestrado a gente tem que estudar tudo. O troço era pegado. Mas aqui, gente... eu trouxe os principais conceitos que você tem que entender, tem que saber para estudar as doenças parasitárias em si. Então eu vou levar essa aula aqui numa boa, tá? Não te assusta, professor, olha, um quadro cheio, é muito conceito. Não, gente, vamos lá, vamos com muita calma. Então eu quero levar essa aula bem tranquilinho. Primeiro, vamos lá, gente. O que é a parasitologia? Fácil. É o estudo dos parasitas, ou o estudo do parasitismo. O parasitismo é uma relação ecológica. Lembra que quando a gente estuda as relações ecológicas, tem a predação, canibalismo, várias e várias, entre elas o parasitismo. O parasitismo, ela é classificada como uma espécie, que é o parasita, se beneficia de outra espécie, que é o hospedeiro, prejudicando necessariamente o hospedeiro. Imagina só, um piolho. Você tem piolho. Professor, piolho me prejudica? Claro, o piolho está na tua cabeça, está conseguindo alimento, sugando teu sangue ali, ele está se beneficiando, o parasita está se dando bem, enquanto que você está sendo hospedeiro e aí está se dando mal. Porque, professor, mas um piolho não vai me causar mal. Claro que causa, tira recurso. Por mais que seja mínimo, ela está tirando recurso. É óbvio que um piolho é uma parasitose que 99,9% das vezes não é grave. O que pode acontecer, se tu tiver muitos piolhos ou coçar demais, tem infecções secundárias. Mas existem outras parasitoses, como é o caso da malária, que é a doença parasitária que mais mata no mundo. Chega a ser 1 milhão, perto disso, 1 milhão de mortes, sobretudo na África, que é uma doença parasitária que está acontecendo. Então é muito importante, a gente tem que entender, quem vai fazer qualquer curso na área da saúde, farmácia, medicina, enfermagem, biomedicina, biologia, todas as outras, eu não vou esquecer de citar uma ou outra, mas todas as disciplinas, todas as profissões que envolvem alguma área de saúde, tem que obrigatoriamente conhecer. Gente, você pegar, por exemplo, a ascaridíase. A ascaridíase é uma doença muito comum. Talvez hoje, aproximadamente 1 bilhão de pessoas no mundo tem ascaridíase. Como é que a gente não vai estudar isso? Tinha que ser muito mais disseminada essa informação em comerciais, em conscientização e principalmente, quando se estuda parasitologia, a gente tem que entender o papel extremamente importante, que deveria, do Estado, dos governantes, dos prefeitos, do presidente. Para quê? Essas doenças, as doenças parasitárias, elas podem ser prevenidas, a grande parte delas, com medidas muito simples, que é um simples saneamento básico, ou tratar os doentes. É algo muito simples, tá? Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Por serem doenças, muitas parasitoses, que são intestinais, por exemplo, a ascaridíase, elas são muitas vezes negligenciadas, ok? Então aqui nós vamos falar de todos esses conceitos, dos grupos. Quando a gente estuda parasitologia, te liga. Professor, tem prova de parasitologia. O que eu tenho que estudar? Primeira coisa, você tem que saber o ciclo do parasita. Por quê? Se você conhece o ciclo, e é aí que vem o conhecimento, como estava falando para vocês, você sabendo o ciclo, você sabe como previne. Ou, no mínimo, sabe como quebrar o ciclo. Ora, imagina, se você pegar a esquistossomose, que é uma parasitose, que depende de um caramujo. Uma pessoa que tem esquistossomose, defeca, as fezes caem na água, sai uma larvinha, vai no caramujo, do caramujo sai e penetra na pessoa. Então basta a pessoa não soltar o seu sorete na água, ou seja, ter saneamento básico, que você quebra o ciclo. Ou eliminar o caramujo, coitado dele, mas sim, é uma medida para evitar a esquistossomose. Então tem que entender o ciclo. Outra. Você tem entre 16 e 18 anos e quer ter acesso ao universo de tecnologia? Então participe do programa
se você está na graduação, no ensino médio é muito difícil, mas na graduação você tem que saber conhecer a morfologia do parasita. É muito importante também, você sabe que tipo, claro, depende muito do grupo. Tem que saber a fisiologia também, todo o funcionamento, dependendo do parasita, e também da interação desse parasita no organismo hospedeiro. Tá? E a profilaxia, que eu vou falar para vocês que a profilaxia está aqui, tá? Mas tem que conhecer. Aguarda aí que eu já vou falar para vocês. Então, olha só, gente. Dentro dessa linda disciplina, existem alguns grupos de parasitas. Tem gente que acha que parasita é só verme. Não, verme é um grupo. Mas olha só, protozoários, eles estão dentro da parasitologia clássica. Repara que vírus e bactérias não entram na parasitologia clássica. Eu até te recomendo muito, depois dessa aula, você assistir a minha aula de introdução à microbiologia. Por quê? Porque, gente, se trata de doença. Então, muitos termos, eles são usados tanto para parasitologia quanto para microbiologia. Mas você deve se lembrar que vírus, fala, professor, certa vez eu estava lendo, estudando, e dizia que vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Tá certo, uma informação verdadeira. Só que os vírus e as bactérias não fazem parte da parasitologia clássica, dessa escola clássica de parasitologia, ok? Muito embora, é óbvio, se você é da área da saúde, também tem que estudar a microbiologia. Protozoários, por exemplo, malária, como eu disse para vocês, toxoplasmose, giardias, tem muitas, amebíase, muitas doenças causadas por protozoários, né, que envolvem na parasitologia. Depois tem os plateumintos, que são vermes de corpo achatado, como é o caso da tênia solitária, né, que a gente tanto fala. Os nemateumintos, que são vermes com corpo cilíndrico, compridos e com as extremidades afiladas. É o caso da lombriga. Aracnídeos, fala, professor, tem aranhas? Não, não são aranhas, são aracnídeos, são parentes das aranhas. Por exemplo, a sarna. A sarna é uma parasitose causada por um aracnídeo. Bem pequenininho, ele cava na tua pele, coloca os ovos, dá aquela coceira insuportável, a pessoa se coça, sobretudo nas articulações, onde é mais quentinha a pele e tal, né? Insetos, não, professor, agora me caiu os butiá do bolso. Existe inseto parasita, mas claro, o piolho é um clássico exemplo, né? O chato, o piolho de cabeça, o piolho do corpo, né? São insetos que causam, e claro, também tem as moscas. Uma mosca que causa miíase, pega a Cochleomyia minivorax, é uma mosca que faz aquelas bicheiras inferidas. O troço é horrível. São insetos que fazem parte da parasitologia clássica. Esse aqui poucos conhecem. Eu coloquei por último aqui, falei, ninguém ia colocar, vou colocar. Que é um grupo chamado nematomorfa. São vermes muito semelhantes aos nemateumintos, mas não são nemateumintos. Esses aqui, dá uma pausa no vídeo agora. Não fecha, tá? Dá uma pausa. Claro, se inscreve no canal, dá o like, eles troçam tudo, mas só pausa o vídeo e vai lá no próprio YouTube e coloca assim, nematomorfa, ou coloca verme em insetos, sabe? Tu trouxe uma das coisas mais nojentas, vai pegar, sobretudo os gafanhotos, o gafanhoto, né, desse tamanho, ele entra, olha só aqui esse verme aqui que coloquei, ele modifica, faz do gafanhoto tipo um zumbi, esse gafanhoto se suicida, ele se atira literalmente em água, em poça d'água, em rios, e quando ele se atira, o verme sai, cara, imagina o gafanhoto desse tamanho, esse nematomorfa vai saindo gigantesco do bicho, é nojento, ficar agoniado. Como é que ele estava vivo com um bicho tão grande dentro dele, né? Mas por que ele faz isso? Porque ele precisa ir para o ambiente aquático para continuar a sua multiplicação. Então, o nematomorfo, pesquisa aí que é um bizu, muito embora para o Enem, para os vestibulares, isso não é cobrado, só para quem está no curso superior agora. Gente, então aqui nós vamos trabalhar conceitos, tá? Eu não vou ficar, tem que decorar tudo, não, tem que entender. Por isso eu vou explicar o conceito, vou dar a palavrinha-chave aqui para você, na hora da prova, na hora que você vai estudando, falar, professor, estava lindo aqui, uma coisa, falou, ectoparasita, o que é isso? Bom, a partir de agora você vai saber. Tá? E claro, é muito importante, todos esses conceitos que eu coloquei aqui, é muito legal você copiar. Como eu fiz aqui, o resuminho, beleza? Porque daí você vai ter o teu dicionário de parasitologia, e essa é uma introdução, depois quando você estiver estudando as aulas específicas, você se lembra quando o teu professor, quando a prova, ou quando o livro mencionar qualquer uma dessas palavras. Aí tu me pergunta, professor, existem outras palavras? Claro. Se a gente ficar classificando aqui, a gente vai chegar nos 50, nos 100, tranquilo. Portanto, essas são as importantes para você estudar parasitologia. Agora, se você vai fazer mestrado, doutorado, ou quiser ser, PhD em parasitologia, você talvez tenha que conhecer outros conceitos, sobretudo se você vai trabalhar em exames
vou trabalhar em exames laboratoriais. Talvez alguns conceitos ali também sejam importantes, tá? De antemão, vamos nessa. Conceitos. Ectoparasita. Ecto são parasitas pela parte de fora. Por exemplo, o piolho. Ele está dentro de você? Não, está fora. Então, ectoparasitas são parasitas que estão fora do hospedeiro, não dependem 100% metabolicamente do hospedeiro. Depois tem o endo. Endo é dentro. Endoparasitas são aqueles que estão dentro do hospedeiro. Por exemplo, a lombriga. Órgão de eleição. Quando está para falar qual é o órgão de eleição do Ascaris lumbricoides? O órgão de eleição é onde o parasita escolhe, evolutivamente fixou-se, na parte adulta, na fase adulta da vida dele. Portanto, o órgão de eleição é como se fosse um motel, o motel para o parasita. É onde ele vai acasalar e ele vai estar adulto lá. Tá? Então, o órgão de eleição é onde vive o parasita adulto e onde ele acasala. Por exemplo, o Ascaris lumbricoides, a lombriga, tem o seu órgão de eleição, o intestino delgado. Sim, nós sabemos que somos reconhecidos como a melhor plataforma para resolver questões. Mas o... Tranquilo? Ciclo. Quanto ao ciclo, poderia falar parasita monoxeno ou ciclo monoxeno. Mono é um. Então, quando a tua prova fala de ciclo ou de parasita monoxeno, são aqueles parasitas que só possuem um hospedeiro. Por exemplo, o Ascaris lumbricoides. Você não vai ver o Ascaris saindo de mim, uma pessoa que está com lombriga, sai, defeca ali, aí pega num cachorro, que sai para outro hospedeiro, que volta para nós. Não, é de ser humano para ser humano. Então é monoxeno. Quando o ciclo é heteroxeno, significa diferentes hospedeiros, no mínimo 2. Por exemplo, já falei para vocês, a esquistossomose. Nós somos o parasita, o hospedeiro definitivo, e o caramujo, o hospedeiro intermediário. Isso é muito importante você saber também. Então, o hospedeiro definitivo é aquele que abriga o parasita na fase adulta. Então, poxa, se você o parasita está dentro de você e ele está multiplicando, está na fase adulta, você está sendo o hospedeiro definitivo. No caso da esquistossomose, quando ele chega no caramujo, ele até se multiplica lá, não sexualmente, mas se multiplica lá, ele, o caramujo, se torna o hospedeiro intermediário. Ou seja, a forma imatura, a forma imatura do parasita chegou no caramujo, por mais que ele se multiplique, ele sai do caramujo e aí vai para o hospedeiro definitivo, que seríamos nós. Beleza? Aí tem essa forma infectante. É importante saber também, gente, o que é a forma infectante? Pensa assim, tem uma lombriga. A pessoa defecou a lombriga, ali tem uma lombriga. Pega a lombriga. Isso aqui é nojento. Dá-lhe aqui, e come ela. Tu não vai ficar com ascaridíase. Ela não vai sobreviver à passagem do estômago, o ácido gástrico, para chegar no intestino e sobreviver, não. A forma infectante, normalmente, é larva. Larva que pode estar no primeiro estágio, a gente chama de L1, no segundo, L2, no terceiro, L3. E esta é a forma infectante. Nunca vai ser, nunca diga nunca, mas não é o adulto. Geralmente será uma fase larval. Tá? Se vai ser do primeiro estágio, do segundo, do terceiro ou do quarto, depende do parasita em questão. Tá? Essa é a forma infectante. O que é um portador? Pessoal, um portador é aquele que tem a parasitose, só que está sem sintomas. Os sintomas são extremamente brandos. Tá? Isso pode acontecer. Imagina uma pessoa que é portadora da doença de Chagas. Ele é portador, ele tem a doença de Chagas, mas não está com sintomas, está na fase crônica. Fica anos, às vezes décadas, a vida inteira, sem desenvolver sintomas, mas é portador, ok? Nesse caso, em alguns casos, o portador ele pode transmitir, eu botei entre aspas, porque não é ele que vai em si transmitir, mas ele pode servir como, chega um mosquitinho, pica, dependendo da doença, e passa para outra pessoa. Ele pode fazer dessa forma, ou, enfim, vamos lá que depois eu vou completar o portador com reservatório aqui. Vamos lá. 10. Parasita obrigatório. Repara que eu coloco parasito, porque o parasito eu me refiro ao parasita, então, ficou confuso. O parasito é o organismo em si, o parasito. Quando a gente fala de parasita, a gente envolve uma palavra genérica. Então, quando você se especifica, você está especificando o organismo, você pode chamar de parasito, beleza? Então, o parasita obrigatório é aquele que não vive fora do hospedeiro. Só está sempre, o ciclo dele está lá. Se ele sai, ele vai morrer. Aí o parasita facultativo, olha só, ele pode viver fora do hospedeiro. Pode acontecer. Parasito acidental, isso é importante. Imagina só, um verme, toxocara, que ele vai parasitar cachorros. Ele não parasita a gente.
Só que, de repente, acidentalmente, uma criança pegou essa verminose. Poxa, não é... O parasita não está feliz ali. Não é o parasita, não é o hospedeiro definitivo dele. Então, nesse caso, é acidental. Parasito errático. Imagina, quando você está com uma parasitose e esse parasita não está no órgão de eleição dele, na forma adulta, ele está na forma errática. Te liga só. Vou te contar uma. Pega o Ascaris umbricoides. Como eu falei para vocês anteriormente, ele vai parasitar o intestino delgado, tranquilamente, onde ele gosta, é a parte que ele fica, que ele elege, é o seu órgão de eleição. Só que em alguns casos, ele pode penetrar no apêndice, causando apendicite, Ascaris errático. Pode pegar em ductos do fígado, Ascaris errático. Pode parasitar, pode sair pelo nariz, pode ficar em outras partes. Isso acontece. Ele está na forma adulta. E fora do órgão de eleição, a gente fala que é errático. Beleza? Tranquilinho. Parasito periódico. Ele parasita, sai fora. Parasita, sai fora. Quem é que faz isso? Imagina um mosquito. Mosquito que pica não é um mosquito macho, é um mosquito fêmea. Por quê? É a fêmea que tem que amadurecer os ovos, que ela está em desenvolvimento, então ela precisa dos nutrientes do sangue. Então ela pica, por exemplo, sai. Aí não está mais no hospedeiro. Aí vai lá e pica de novo. Ou seja, ela se torna periódica. É um parasita periódico. Hemoparasita. Se você lê essa palavrinha, um hemoparasita é um parasita que vive no sangue. Dimorfismo sexual é outra coisa que pega muito. Uma espécie pode ter dimorfismo sexual. Quando tem dimorfismo sexual, você olha ela e visivelmente você difere a fêmea do macho. É possível, às vezes, pelo tamanho. O macho, por exemplo, os nematomídeos, geralmente vão ter na porção posterior o rabinho, a gente fala a parte posterior dobradinha, que é para a cópula. Isso é um dimorfismo sexual. Vetor, gente, vetor é muito importante. Vetor é aquele que transmite. Imagina que tem uma pessoa aqui, eu sou um mosquito. Eu pico essa pessoa, estou com um parasita. Imagina a malária. Vou para outra pessoa e pico essa outra pessoa. Transmitir, serviu de vetor. Importante. Normalmente, gente, o vetor é um artrópode, é um inseto artrópode. Mas pode ser também um molusco, tá? Mas normalmente, não sempre, é um artrópode. Vetor biológico. O vetor biológico é aquele no qual o parasita, ou o parasito, né? A gente fala das duas coisas, mas tá, parasito é o mais certo, beleza? Ele pica, imagina um mosquito, e esse parasito começa a se multiplicar dentro do vetor. Então ele é vetor biológico. Agora o vetor ele pode ser mecânico. O que é um vetor mecânico? É aquele no qual o parasita não se multiplica. Então literalmente ele só carrega de um lado para o outro, mas não faz parte do desenvolvimento desse parasita. Beleza? Beleza, beleza. Aqui, reservatório. Gente, o reservatório, para muitos parasitas, eles conseguem se perpetuar por causa dos reservatórios. Você imagina uma parasitose, imagina o Ascaris. O Ascaris não tem reservatório, está sempre em pessoas. Significa que se hoje o mundo inteiro, quase 8 bilhões de pessoas hoje, tomar um medicamento que custa 5 a 10 reais, e depois de uma semana tomar o mesmo medicamento, né, você vai erradicar das pessoas o Ascaris. E onde é que ele vai estar? Vai ter um animal silvestre que vai ser transmitido para nós? Não. O Ascaris, ele está 100% na pessoa, não tem. Agora, existem outros parasitas que ele está em pessoas ou em outros seres vivos e ele agora está sobrevivendo de forma com seu reservatório, está sobrevivendo lá sem matar ele e tal, só que ele está se perpetuando. Porque ao ficar nos reservatórios e não matar os reservatórios, tem aquela sempre tem sempre a chance de vir um mosquitinho ou vir um outro vetor, tirar do reservatório e carregar de novo para os hospedeiros. Tranquilo? Então isso aqui é muito importante. Quando a doença envolve reservatórios, a gente sabe que erradicar ela é quase impossível. Pode controlar, erradicar é quase impossível. Tá? Parasitoide, gente, parasitoide é interessantíssimo. Normalmente é um himenóptera, uma vespa. E essa vespa, cara, o troço é bizarro. Imagina que existe uma vespa que põe um ovo num mosquito. Retiro o que eu disse. Que põe um ovo numa formiga. Tá tarde, gente, eu tô cansado hoje, tá muito, muito tarde. Tô quebrado, mas estamos firmes aqui para gravar essa aulinha. Então imagina que o parasitoide
que é uma vespinha, põe um ovo na formiga. Esse ovo sai uma larvinha e essa larvinha começa a se alimentar da formiga. Quando está pronto, ela migra para a cabeça da formiga, olha que doido, vira pupa e depois de alguns dias sai da cabeça da formiga uma vespa. E aí, por ser parasitoide, obrigatoriamente mata o hospedeiro. Existem lagartas de borboleta, uma vez eu vi, que pareciam uns grãozinhos de arroz assim em cima dela. Tudo aquilo era os casulinhos ali da metamorfose do himenóptero. Aí, claro que depois morre, eles matam. Quando eles saem do parasita, parece alien, sabe? Imagina os aliens ficando na barriga assim, do hospedeiro. Quando ele sai, acaba matando o hospedeiro. Então, aliens não são parasitas, aliens são parasitoides do filme. Aí tem parasitemia. Parasitemia, e sobretudo quem vai fazer exames laboratoriais, que vai trabalhar depois. Tu fala, parasitemia, qual é a parasitemia? É a carga parasitária no sangue de uma pessoa. Então, se você vai fazer um exame, às vezes o médico pede a parasitemia. Patogenia. Gente, a patogenia, você fala, qual é a patogenia dessa doença? Bom, é o nível de agressão que aquela doença, a patogenia, não é só para parasito, por isso que eu falo para vocês assistirem a aula de introdução à microbiologia, né? Então, é o nível de agressão que aquela doença vai causar no seu hospedeiro. Então, existe todo um avanço. O período de incubação, período pré-patente, que é quando consegue detectar o parasita, né, em exames, tudo varia. Então, você consegue controlar. Tipo, a gripe começa, depois de 2 dias você vai ter dor de garganta, vai ter nariz escorrendo, depois de tantos dias acontece tal coisa, depois de tantos dias começa a curar. Ou seja, é patogenia. Ela pode ser muito patogênica, troço, depois de 2 dias já está mal, ou não, pode ser bem tranquila a patogenia. Profilaxia, isso é importante que eu falei para vocês. Gente, quando se estuda a parasitologia, na minha visão, entender o ciclo é importante. Óbvio. A morfologia eu não acho quase nada importante. Realmente não acho. A não ser que para quem é profissional, ou que para quem estuda, quem pesquisa, aí tem que saber. A fisiologia é importante, mas agora a profilaxia é todas as medidas que visam diminuir, combater, erradicar, tá? Prevenir, controlar tudo. É todas as medidas que envolvem isso. Então, se você conhece a profilaxia da teníase, das caridias, da ancilostomose, da malária, da doença de Chagas, você consegue diminuir, evitar, controlar que essa doença se dissemine. Então, todo mundo tinha que ter. E isso é o que acontece. Normalmente, em provas, em vestibular, em Enem, em prova de faculdade, no final das contas, o que ele pergunta para cada parasitose é a profilaxia. If Rhaenyra comes into power, your very life could be forfeit. Mas aí é óbvio, você tem que saber o ciclo, porque sabendo o ciclo, você sabe como transmite, você sabe como controla, e obviamente você está sabendo a profilaxia. Anota isso, gente. Se tem uma coisa da parasitologia, e eu estou falando aqui, estudei parasita, estudei parasitologia. Se tem uma coisa que você precisa saber de cada uma das parasitoses que você estuda, é a profilaxia. Grava isso. E também, por fim, eu coloquei aqui epidemiologia. Epidemiologia é um ramo da medicina que estuda também os diferentes fatores de uma doença. Muito importante. Se estuda. Lá na UFPEL tem um curso, uma pós-graduação em epidemiologia, nível 7 do CAPES, a mais poderosa, porque você trabalha com banco de dados e você faz aquelas pesquisas por corte, sabe? Você pega, o pessoal que nasceu na década de 1980, ele começa a estudar a vida inteira dessas 2, 3 mil, que eles selecionaram pessoas daquela década, e vem todo o avanço, estudam, qual é o comportamento dessas pessoas, se fumou, se não fumou, se teve doença, se não teve, e aí você consegue 30 anos de pesquisa, trabalhar com todos esses resultados, todas essa análise de dados, e consequentemente você descobre muita coisa aí. Então epidemiologia também é muito importante você conhecer. Como eu disse para vocês, eu poderia botar mais, só que não é tão importante. Para uma prova, para o Enem, para o vestibular, para a tua faculdade, até para um mestrado, isso você tem que saber, tá? E assim, hoje eu estou bem cansado mesmo, gente. Eu gravei essa aula aqui porque vou contar a aula já acabou aqui, já tem 23 minutos de aula, 24, mas a aula já acabou, tá, gente? Então, se você... professor, acabou, pode fechar o vídeo. Agora, se você quiser escutar mais 2 minutinhos eu falando, vai ser uma honra muito grande, tá? Eu estou bem cansado, muito, muito cansado, confesso, porque entre muitas coisas que estão acontecendo... Vamos lá, gente, passar o link aí, tá? Bastante interessante, né?
Então, como eu tinha comentado antes também, vou completar, aquela classificação também que ele colocou, como errático também, um órgão errado, isso faz a diferença, porque eu também não consigo ter o ciclo final evolutivo, como também ou ele não consegue se desenvolver, tá? Então, tanto não consegue desenvolver por ter espécie diferente, outro hospedeiro, e também, claro, porque não está no órgão dele, porque ele abriga também o intestino do gato. Se a gente comentar isso também, me ajudou a lembrar aqui agora. Beleza, gente? Show? Alguma pergunta? Não. Tranquilo. Gente, só tira uma dúvida minha aqui agora, antes de eu fechar a aula aqui, que eu vou baixar a presença aqui direto. Teve mais de 36 pessoas ou não? Alguém caiu? Que tenha comentado, não. Eu notei que basicamente foi o mesmo tempo, o tempo todo foi 36. Beleza, então. É isso que eu queria saber. Então, show. Vou baixar aqui agora. Tá, deixa eu salvar aqui. Aqui. E é isso, gente. Vou parar de gravar aqui, tá? Pessoal, espero que vocês